Livro Catecismo Católico da Crise na Igreja, Padre Matias Gaudron, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Capítulo 9. Os Sacramentos. 84. O que é um sacramento? Um sacramento é um sinal sensível instituído por Jesus Cristo para nos comunicar a sua graça. Por que Cristo quis comunicar a sua graça por sinais sensíveis? Jesus Cristo ligou a sinais sensíveis a comunicação de sua graça, não sensível, pois levou em conta a natureza humana. Todo homem conhece primeiramente por seus 5 sentidos. Mesmo para aprender e para comunicar as realidades espirituais, o homem tem necessidade de sinais perceptíveis exteriormente. Os sacramentos são símbolos da graça? Os sacramentos são símbolos, mas não são apenas símbolos. Operam realmente na alma, o que manifestam por sinais exteriores. Pode dar um exemplo dessa eficácia dos sacramentos? No batismo, a água derramada sobre a testa significa que a alma é purificada do pecado, mas, ao mesmo tempo, o batismo realiza essa purificação da alma, dando-lhe a graça santificante. Faz do homem um filho de Deus. Quantos sacramentos Jesus Cristo instituiu? Jesus Cristo instituiu 7 sacramentos: o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a extrema-unção, a ordem e o matrimônio. 85. Hoje, a maneira de conceber os sacramentos mudou? Na catequese moderna, os sacramentos são raramente considerados causas eficazes da graça. Faz-se deles sinais que manifestam a redenção e o fato de que somos, de novo, agradáveis a Deus. Não se sabe mais muito bem se transmitem realmente a graça da redenção ou se apenas lembram o que já está operado em nós. Nessa concepção, o batismo, por exemplo, não tem por efeito libertar do pecado original e fazer-nos filhos de Deus. Seria apenas um sinal de que Deus nos perdoou os pecados em Cristo Jesus e de que nos é favorável de novo. Assim, o batismo não é mais necessário para transmitir a graça da redenção, visto que todos os homens já estão salvos. É a teoria da salvação universal. Quem primeiramente negou a eficácia dos sacramentos? Os protestantes foram os primeiros a negar a eficácia dos sacramentos. Viam nestes, geralmente, apenas meios de exprimir e de fortalecer a fé. Os modernistas, condenados por São Pio X, no início do século XX, sustentavam uma teoria similar. Viam nos sacramentos apenas uma expressão da fé e um meio de mantê-la. Os teólogos modernos negam também a eficácia dos sacramentos? O que Rahner diz sobre os sacramentos não parece muito diferente, embora em uma linguagem mais complicada. Quando a Igreja, em face de uma situação humana existencialmente decisiva, engaja-se ela mesma inteira, proclamando-se o sacramento fundamental e a resposta principal e vitoriosa de Deus para o mundo e para cada homem, eis o que, em linguagem cristã, chamamos de sacramentos. Sobre a confissão, o mesmo Rahner escreveu: essa palavra de perdão de Deus em Jesus Cristo é prometida de novo pela Igreja a cada um, de maneira especial, cada vez que alguém, tendo permanecido pecador mesmo depois do batismo e capaz de recair numa falta grave, confessa à Igreja diante de seu representante sua grande falta e sua miséria, ou mesmo, em certas circunstâncias, leva-as diante de Deus e seu Cristo na confissão coletiva de uma comunidade. Trata-se aqui das cerimônias penitenciais. Quando essa palavra de perdão divino é pronunciada por um representante autorizado da Igreja, depois da confissão de um batizado, essa ação da palavra de Deus, que opera o perdão, é chamada por nós de administração do sacramento da penitência. O que se destaca nesse texto de Rahner? Trata-se, sobretudo, de uma questão de compromisso de promessa.
Deus, em Jesus Cristo, comprometeu-se diante do mundo a essa promessa, e essa promessa é renovada para com os homens pela Igreja. Não é dito se algo é realmente operado no homem. Ademais, na citação acima, cerimônia penitencial e confissão são postas quase no mesmo plano. Enfim, parece, o sacerdote não perdoa os pecados como representante da Igreja, mas de Cristo, em nome de quem pronuncia a palavra de perdão. Rahner desenvolveu em outro lugar as mesmas ideias. Rahner não é sempre fácil de entender, mas em sua obra se acham sempre as mesmas ideias. Lê-se, por exemplo, na palavra sacramento, no léxico Sacramentum Mundi, de que Rahner é o coautor. Assim, os sacramentos se manifestam como símbolos reais, pessoais e atuais, fundados por Deus na criação e formados humanamente na história da salvação, por meio do acontecimento de Cristo, derivando da Igreja como corpo de Cristo e primeiro sacramento, por meio dos quais, com outros gêneros de comunicação indispensáveis e cristiformes, se pode e se deve conhecer, compreender e experimentar quem é Deus e o que Ele é, e será para o homem, para a sua salvação. São sinais para a divina aceitação e reabilitação de todo homem, na sua condição pessoal física, com o seu mundo material e mental, mas por meio dos quais o homem assim, agraciado, pode se realizar na Igreja, em vista de Deus Pai e graças à sua palavra, na vida eterna do Espírito Santo. O que essa passagem significa? Sob essa verborragia, encontra-se a ideia de que os sacramentos são símbolos, com cuja ajuda o homem deve reconhecer e experimentar que é, de novo, agradável a Deus. Quanto a saber se os sacramentos operam realmente esse retorno à graça com Deus, isso não é precisado, mas fica suficientemente duvidoso, já que os sacramentos são apenas intermediários entre outros. 86. Os sacramentos são celebrações comunitárias? É verdade que o cristianismo tem um caráter comunitário. Os cristãos, membros do corpo místico de Cristo, estão, a esse título, intimamente unidos entre si. Do fato de que os sacramentos nos inserem no corpo de Cristo e nos unem sempre mais intimamente a Ele, estimulam também a comunhão entre cristãos. Mas o efeito principal é, primeiramente, a união com Cristo, de que decorre a união dos cristãos entre si. Ora, essa ordem é com frequência invertida hoje em dia. Considera-se primeiro os sacramentos e celebrações comunitárias, que, uma vez comunitárias, favorecem a união dos homens com Deus. Dir-se-á, por exemplo, que o efeito principal do batismo é a recepção do batizado na comunidade paroquial, o que é falso. Essas novas teorias estão muito difundidas. Lê-se com surpresa, sob a pena do cardeal Ratzinger. A concepção dos sacramentos como instrumentos da graça que eu recebo, a título de remédios sobrenaturais, a fim de que, por assim dizer, assegurar unicamente minha saúde eterna pessoal, constitui o desprezo por excelência em matéria sacramental. Em que essa frase do cardeal Ratzinger é surpreendente? Essa frase é surpreendente porque os sacramentos são exatamente remédios sobrenaturais destinados à nossa cura e à nossa saúde espirituais, embora não sob aquela forma caricatural. Mas o deboche é sempre o meio mais fácil de apresentar alguma coisa sob um ângulo desfavorável quando faltam argumentos de verdade. O cardeal Ratzinger tem, pois, uma falsa concepção dos sacramentos? O cardeal Ratzinger insiste muito no caráter comunitário dos sacramentos, como mostram as seguintes citações. A unidade com Deus está ligada à nossa própria unidade e se realiza por esta.
A graça é sempre realização de unidade. O sacramento, como rito litúrgico, é sempre obra comunitária. O sacramento é, por assim dizer, a marca cristã da festa, aquela capacidade de alegria que provém da comunidade e dos poderes de que esta está investida. Essas passagens são contestáveis? A ênfase está falsamente deslocada, pois se faz da consequência elemento principal. A união dos cristãos entre si, a alegria da fé e da salvação, etc., são as consequências, e não a essência da graça que une a Deus. 87. A Igreja pode suprimir ou acrescentar sacramentos? Os 7 sacramentos foram instituídos pelo próprio Cristo Jesus. A Igreja não tem, pois, o poder nem de suprimir, nem de acrescentar sacramentos. Está vinculada à ordem de Cristo. Foram suprimidos ou acrescentados sacramentos depois do Vaticano II? Sem ter sido explicitamente suprimido, pode-se dizer que o sacramento da confissão está quase morto na prática, em numerosas práticas da Igreja. E, por outro lado, sem o apresentar como sacramento explicitamente, alguns introduziram na Igreja o rito pentecostal da efusão no Espírito, ou batismo no Espírito, que é dado pela imposição das mãos e que se assemelha estranhamente a um 8º sacramento. O sacramento da penitência não é hoje administrado sob a forma de cerimônias penitenciais? A cerimônia penitencial, que pretende, em muitos lugares, substituir a confissão, não é idêntica ao sacramento. Essa cerimônia não tem o poder de perdoar os pecados, em particular os pecados mortais. Por que as absolvições coletivas, dadas nas cerimônias penitenciais, não podem perdoar os pecados mortais? O Concílio de Trento definiu solenemente que é necessário confessar em detalhe os pecados mortais cometidos depois do batismo para poder receber a absolvição deles e que essa obrigação vem do próprio Deus. Logo, a Igreja não pode mudá-la. Se alguém disser que no sacramento da penitência, para obter a remissão dos pecados, não é necessário, por direito divino, confessar todos e cada um dos pecados mortais, seja anátema. Concílio de Trento, 14ª sessão, Cânon 7, DS 1707. A absolvição nunca pode ser dada de modo coletivo? Essa absolvição coletiva só é possível em casos de grave necessidade. Aqueles que a recebem apenas obteriam a remissão de seus pecados na medida em que estivessem prontos a confessar individualmente seus pecados a um sacerdote, se o pudessem. Por essa razão, permanecerão obrigados a fazê-lo se escaparem do perigo que justificou a absolvição coletiva. Quais são os casos de grave necessidade que justificam a absolvição coletiva? Os casos de grave necessidade que justificam a absolvição coletiva são principalmente os perigos de morte iminente, num navio que afunda, por exemplo, ou num campo de batalha. Durante a Segunda Guerra Mundial, referindo-se às desgraças da época, deportados e prisioneiros privados de sacerdotes, a Sagrada Penitenciária permitiu dar absolvição coletiva a multidões que, sem que fosse por sua culpa, arriscariam sem isso ficar por muito tempo e morrer sem os sacramentos. As atuais cerimônias penitenciais não são uma simples extensão dessa permissão dada em 1944? As absolvições coletivas só podem ser válidas nos casos de grave e urgente necessidade, quando a confissão individual é realmente impossível. Apenas a necessidade pode dispensar de um mandamento divino. Ora, é flagrante que as atuais cerimônias penitenciais não entram nesses casos de necessidade. Na nota de 25 de março de 1944, de que acabamos de falar, a Sagrada
11, em 1679. A simples afluência de fiéis, quando de uma festa, por exemplo, não seria motivo para autorizar a dar a absolvição a penitentes que não tivessem se confessado individualmente, nem mesmo aos que tivessem se confessado pela metade. De onde vem essa necessidade de confessar as faltas para obter seu perdão? Para evitar que os homens tratassem os pecados brandamente e para lhes permitir receber os conselhos apropriados, nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu como juízes e médicos das almas os sacerdotes. João 20, 22, 23. Para obter absolvição, é necessário vir manifestar-lhes o estado da alma. As cerimônias penitenciais não podem, ao menos, perdoar os pecados veniais, enquanto convidam aqueles que cometeram pecados mortais a vir confessá-los individualmente a um sacerdote? Este convite a vir confessar em privado os pecados especialmente graves terá necessariamente um efeito dissuasivo. Depois de tal anúncio, quem terá ainda coragem de vir se ajoelhar no confessionário, manifestando assim aos olhos de todos que cometeu faltas particularmente pesadas? Quais são as consequências dessas novas cerimônias penitenciais? Pode-se temer que numerosos católicos permaneçam em estado de pecado mortal e corram o perigo de se perder eternamente. De onde vem esse desamor geral pela confissão? O desamor geral pela confissão vem em grande parte de que os católicos não têm mais hoje o senso do pecado. Por que os católicos não têm mais o senso do pecado? Os católicos não têm mais o senso do pecado porque frequentemente seus próprios sacerdotes e seus próprios bispos não o têm mais. Em vez de denunciarem a gravidade das ofensas a Deus, de pregarem a penitência e de encorajarem a fuga das ocasiões perigosas, reduzem tudo ao nível humano. Só contam os atentados à dignidade humana. Negligenciam a justiça de Deus. Minimizam as consequências do pecado e esquecem-se da necessidade de repará-lo. Pode dar um exemplo da maneira como certos sacerdotes e bispos destroem o senso do pecado? Numa reunião do Conselho de Decanos de Wangen, em Allgäu, em 17 de outubro de 1983, o cônego Hubert Bohr fez conferência sobre o tema Pecado e Perdão. Afirmava, sobretudo, abusou-se da noção de pecado mortal. Fez-se de bagatelas pecados mortais. O pecado mortal não é o caso normal. Sobre a questão da frequência do pecado mortal, um teólogo bem conhecido respondeu que cometia um por dia em Paris e um de tempos em tempos na nossa diocese. O sacramento da penitência foi expressamente atacado? Na mesma conferência, o cônego Bohr declarou que o chamado à penitência e à conversão não tinha para Jesus um papel central, que Jesus não havia instituído expressamente o sacramento da penitência, embora duas passagens do Novo Testamento o fizessem crer, que o texto do Evangelho de São João, tradicionalmente entendido como a instituição do sacramento da penitência, os pecados serão perdoados àquele a quem perdoares, João 20, 23, se referia assim ao batismo. Qual é o ensinamento da Igreja sobre todos esses pontos? Eis as condenações trazidas pelo Concílio de Trento. Se alguém disser que a Igreja Católica, a penitência não é verdadeira e propriamente um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para reconciliar os fiéis com Deus, cada vez que caírem no pecado depois do batismo, seja anátema. Se alguém, confundindo os sacramentos, disser que o sacramento da penitência é o sacramento mesmo do batismo, como se esses dois sacramentos não fossem distintos, seja anátema. Se alguém disser que estas palavras de nosso Senhor, recebei o Espírito Santo, os pecados serão perdoados a quem os perdoardes,
e retidos, a quem os retiverdes, João 20, 22, não devem ser entendidas como o poder de perdoar e de reter os pecados no sacramento da penitência, seja anátema. O que é o rito da efusão do Espírito Santo? O rito da efusão do Espírito, ou batismo no Espírito, era originalmente a marca distintiva de uma seita protestante, a dos pentecostais. É uma imposição de mãos feita com o objetivo de dar uma experiência sensível do Espírito Santo e uma participação nos carismas dos primeiros cristãos, particularmente no falar em línguas. De onde vem esse rito pentecostal? O pentecostalismo nasceu na noite entre 31 de dezembro de 1900 e 1º de janeiro de 1901 em Topeka, no Kansas. Na esperança de reencontrar os carismas dos apóstolos, sobretudo falar em línguas, o pastor metodista Charles Parham, 1873-1929, impôs as mãos sobre uma moça chamada Agnes Osman. Esta se pôs logo a falar em uma língua desconhecida que um oriundo da região da Boêmia reconheceu no dia seguinte como uma língua materna. A experiência se espalhou nos dias seguintes, e o pastor Parham partiu a pregar sua descoberta. Perseguido mais tarde por questão de costumes, acusavam-no de homossexualismo, o pastor Parham foi eclipsado por alguns de seus discípulos, como William Seymour, 1873-1929. Como se espalhou o novo rito pentecostal? Os pentecostais foram primeiros rejeitados, mesmo pelo protestantismo. Chamavam-se de trêmulos por causa de suas contorções, ou rolantes, alguns rolavam no chão durante o culto. Criaram suas próprias igrejas e organizaram-se em círculos muito fechados. Foi somente a partir dos anos 1930 na Europa e 1950 nos Estados Unidos que seu rito saiu das igrejas estritamente pentecostais para penetrar em todas as denominações protestantes. O pastor David Duplessis, 1905 a 1987, foi o principal artífice dessa difusão ecumênica do batismo no Espírito. No fim do século XX, contavam-se no mundo cerca de 100 milhões de pentecostalistas. Existem precedentes do fenômeno pentecostal? O rito, propriamente dito, do batismo no Espírito é novo, mas as seitas heréticas conheceram regularmente fenômenos análogos no curso das eras. No fim do século XVII, uma onda de pietismo agitava assim os camisardes, protestantes do sul da França. Afirmavam sentir o Espírito Santo, exprimir-se em línguas, choravam copiosamente. As mesmas excentricidades se encontraram a partir de 1731, em Paris, no cemitério de Saint-Médard, sobre a tumba de um diácono jansenista. Convulsões frenéticas atingindo turbas inteiras, êxtases, discursos em línguas desconhecidas, profecias, etc. Como se pode explicar esse gênero de fenômenos? Esses fenômenos estranhos podem, em parte, ser explicados de modo natural. Histeria descontrolada, exaltação psíquica mórbida, alucinações. Mas é verossímil que o diabo nelas intervenha com frequência. O fato de se exprimir em línguas nunca aprendidas antes é sinal de possessão diabólica, indicada pelo ritual tradicional dos exorcismos. Pessoas que invocam o nome de Cristo com tal fervor podem realmente ser manipuladas pelo diabo? Nosso Senhor mesmo o disse: guardai-vos dos falsos profetas. Não são todos os que me dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não foi em vosso nome que profetizamos? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios? E não fizemos em vosso nome muitos milagres? Então eu lhes direi em alta voz: Nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários da iniquidade. Mateus 7, 15 e 23. Como o rito pentecostal penetrou na Igreja Católica? O rito pentecostal da efusão do Espírito foi difundido na Igreja pelos católicos ditos carismáticos. A renovação carismática pode ser definida como o ramo católico da corrente pentecostal. Qual é a origem do carismatismo católico, entre aspas? O carismatismo católico nasceu nos Estados Unidos, em Pittsburgh, Pensilvânia, em 20 de fevereiro de 1967, dia em que 2 católicos da Universidade de Duquesne receberam a imposição das mãos em um grupo de oração dirigido por uma presbiteriana e começaram a falar em línguas. Utilizaram em seguida o mesmo rito para transmitir a outros católicos os poderes assim recebidos. Qual foi o efeito do rito pentecostal sobre os primeiros católicos que o receberam? A imposição das mãos produziu sobre os estudantes católicos da Universidade de Duquesne os mesmos efeitos bizarros que sobre os protestantes. Um dos 2 contou: Minha alegria era tão grande que não podia fazer nada além de rir, estendido por terra. Um outro: O sentimento que eu tinha da presença de Deus era tão forte que me recordo de ter ficado sentado uma meia hora na capela, rindo de alegria no pensamento do amor de Deus. Um terceiro: Desde que me impuseram as mãos, pareceu-me que todo o meu peito iria estourar. Meus lábios começaram a tremer e meu espírito a girar em turbilhão. Depois eu sorria beatamente. Não podia me impedir de fazer isso. O que manifestam essas reações? Essas reações chocantes revelam uma intervenção demoníaca. Enquanto o Espírito Santo faz reinar a ordem e a discrição, o espírito demoníaco, mesmo quando se disfarça em anjo de luz, trai-se geralmente por alguma manifestação grotesca. O demônio pode, então, inflamar as almas de amor a Deus? O demônio não pode inflamar as almas de amor a Deus, mas pode dar essa impressão àqueles que querem sentir demais a graça, a ação da graça. Não é necessário mais para permitir ao diabo fazer-o ver falsas luzes ou escutar falsas melodias, e espalhar um fogo ou um calor extraordinário dentro de seu peito, de suas costas, de seus rins ou de seus membros. Entretanto, em meio a todas essas coisas fantasmagóricas, imaginam erroneamente conservarem no repouso a lembrança de Deus sem serem detidos por nenhum pensamento vã. E têm razão sobre esse ponto, em certo sentido, pois estão tão mergulhados no erro que as vaidades não os podem tentar. E por quê? Porque esse mesmo demônio, que procuraria excitar neles pensamentos vãs, se estivessem no bom caminho, é o principal agente da obra que executam. Adivinhas bem que ele não se faz obstáculo a si mesmo. Evita bem de lhes tirar a lembrança de Deus, temendo que suspeitem da verdade. Acham-se alertas análogas nos escritos dos santos? São Vicente Ferrer ensina em seu Tratado da Vida Espiritual: aqueles que querem viver na vontade de Deus não devem desejar obter revelações ou sentimentos sobrenaturais que superem o estado ordinário daqueles que têm por Deus um temor e um amor muito sinceros, pois um semelhante desejo só pode vir de um fundo de orgulho e de presunção, de uma curiosidade vã em relação a Deus ou de uma fé muito frágil. A graça de Deus abandona a alma tomada por esse desejo e deixa cair nessas ilusões e nessas tentações o diabo, que a seduz em visões e em revelações enganosas.
É desse modo que o demônio semeia a maior parte das tentações espirituais de nosso tempo e que as enraiza nos corações daqueles que são os precursores do Anticristo. Esse texto de São Vicente se aplica ao pentecostalismo e ao carismatismo? É precisamente na intenção de falar em línguas que Agnes Osman pediu ao pastor Parham para lhe impor as mãos. Foi também para se beneficiarem dos carismas extraordinários manifestados pelos pentecostais que os católicos de Pittsburgh lhe pediram esta mesma imposição das mãos. A renovação carismática não realiza um certo bem, trazendo de volta ao catolicismo algumas almas e mantendo a piedade em outras? O demônio que enxerga a longo prazo sabe perder um pouco para ganhar muito. É o ensinamento da bem-aventurada Maria da Encarnação. Os êxtases, as visões e as revelações não são de jeito nenhum um argumento inconteste da permanência ou da assistência de Deus em uma alma. Quantos se viram que foram enganados com esses tipos de visões? Embora tenham sido a causa da conversão ou mesmo da salvação de algumas almas, é um estratagema do espírito maligno que fica contente em perder um pouco para ganhar muito. Qual vantagem o demônio pode encontrar nessas manifestações de piedade? O pentecostalismo não apenas despertou e revitalizou um protestantismo moribundo que arriscava deixar o campo livre para a Igreja Católica, mas lhe permitiu, hoje em dia, conquistar progressivamente a América Latina. O demônio nisso encontrou vantagens evidentes. Do mesmo modo, o carismatismo católico perpetua, no próprio seio da Igreja, erros que a destroem. O carismatismo não se opõe à dessacralização pós-conciliar? É precisamente porque reage contra certos excessos que o carismatismo atrai católicos perplexos com a crise, mas para reconduzi-los aos erros conciliares. Do mesmo modo que o pentecostalismo reconduziu ao protestantismo aqueles que seu excessivo rigorismo fazia fugir em massa. Pode dar um exemplo? A Toca de Assis reintroduziu a adoração ao Santíssimo Sacramento, o terço, a confissão e etc. Essas devoções conservadoras fizeram cair muitos católicos desorientados. Mas esse conservadorismo serve sobretudo para conservar as novidades conciliares. Quem poderia negar que as teatralidades sentimentais, das quais os carismáticos têm o segredo, são as principais muletas que ainda sustentam a nova liturgia? Qual é o nexo entre Vaticano II e o carismatismo? O Vaticano II é plenamente responsável pela introdução do rito pentecostal no seio do catolicismo. Não somente porque João XXIII queria no concílio um novo Pentecostes, ou porque o pastor pentecostalista David du Plessis, que havia tão eficazmente trabalhado na infiltração do batismo no Espírito em todas as confissões protestantes, tivesse sido convidado ao concílio como observador, deve-se a ele a introdução de algumas passagens sobre os carismas nos textos conciliares, mas, sobretudo, porque foi o decreto de Vaticano II sobre o ecumenismo, Unitatis Redintegratio, que levou os católicos da Universidade de Duquesne ao batismo no Espírito. Como esse decreto pode conduzir católicos ao batismo no Espírito? Falando das comunidades separadas da Igreja Católica, o decreto Unitatis Redintegratio afirma que o Espírito de Cristo não recusa se servir delas como meios de salvação. Diz também que tudo o que é realizado pela graça do Espírito Santo nos irmãos separados pode contribuir para a nossa edificação. Essas passagens foram decisivas para os católicos da Universidade de Duquesne
pedirem aos protestantes a imposição das mãos, em 20 de fevereiro de 1967. Como o carismatismo favorece os erros do Vaticano II? O carismatismo contribui como o Concílio Vaticano II. Primeiro, para estimular um falso ecumenismo. O carismatismo nasceu ecumenista. Segundo, para confundir em todos os domínios a ordem da natureza e a da graça. Terceiro, para enfraquecer a autoridade hierárquica querida por Deus. Quarto, para esquecer toda a parte ascética da vida espiritual. Como o carismatismo contribui para confundir natureza e graça? Querer sentir a ação da graça, de si não sensível, é expor-se a confundir fé e sentimento religioso, assim como os modernistas, mas também inspiração divina e imaginação, esperança teologal e otimismo, vida da graça e bem-estar psicológico. A psicologia ocupa, ademais, um lugar muito grande nas comunidades carismáticas. O que se pode dizer, em definitivo, do rito da efusão do Espírito? Os próprios carismáticos não sabem muito bem como explicar o rito da efusão do Espírito. Não pode ser um sacramento, já que Jesus Cristo só instituiu 7. Vem nele, pois, um caminho de conversão, uma reativação dos sacramentos do batismo e da crisma, ou mesmo uma experiência espiritual. Mas nenhuma dessas explicações dá conta da eficácia de um rito que parece agir por si mesmo como um sacramento. Pode-se realmente comparar essa efusão do Espírito com um sacramento? Ao vincular efeitos espirituais a um rito determinado, a efusão do Espírito se assemelha aos sacramentos, mas esses transmitem uma graça não sensível, deixa-nos na ordem da fé, enquanto esse rito pretende fazer sentir a ação de Deus. Pode-se então defini-lo como uma caricatura de sacramento que transmite não a graça de Deus, mas ilusão sensível desta graça. Sabe-se que o demônio tem o poder de criar essa ilusão naqueles que procuram experimentar de modo sensível a ação divina. É preciso considerar os carismáticos como possuídos pelo demônio? Todos aqueles que recebem a efusão do Espírito não são, só por esse fato, possuídos pelo demônio, nem mesmo necessariamente culpados de pecado mortal por causa de uma certa ignorância do que fazem, mas se abrem, assim mesmo, para uma influência diabólica que os coloca na ilusão, que arrisca falsificar sua vida espiritual e cegá-los tanto para a crise da Igreja quanto sobre seu dever de estado pessoal. Alguns abandonam completamente a vida cristã quando, alguns anos depois, as miragens desaparecem. É necessário atribuir ao demônio as curas e prodígios operados pelos carismáticos? O demônio não pode fazer milagres no sentido estrito, que manifestem um poder absoluto sobre a natureza, mas sim prodígios, que utilizam as leis da natureza de modo particularmente engenhoso. Ora, não se acham milagres patentes entre os carismáticos. Eles mesmos reconhecem que um bom número de curas, efetuadas no curso de suas reuniões, não duram. Ademais, as declamações em línguas desconhecidas proferidas em certas reuniões carismáticas foram por vezes identificadas como blasfêmias por pessoas que conheciam essas línguas e estavam presentes por acaso. 88. A Igreja pode mudar o rito dos sacramentos? A Igreja não pode tocar na essência dos sacramentos, isto é, no que é absolutamente necessário para sua validade. Pode modificar os ritos acidentais, mas isso deve ser feito com a finalidade de exprimir mais claramente a essência dos sacramentos e de facilitar sua digna recepção. Por que a Igreja não pode tocar na essência dos sacramentos? Pio XII explica.
A esses sacramentos instituídos por Cristo, nosso Senhor, a Igreja, no curso dos séculos, não substituiu por outros sacramentos e não o podia fazer, pois, segundo a expressão do Concílio de Trento, os 7 sacramentos da Lei Nova foram todos instituídos por Cristo nosso Senhor, e a Igreja não tem poder sobre a substância dos sacramentos, substantia sacramentorum, isto é, sobre aquilo que, conforme o testemunho das fontes da revelação divina, o próprio Cristo ordenou manter no sinal sacramental. Com que objetivo a Igreja pode modificar os ritos acidentais? O Concílio de Trento declarou: na administração dos sacramentos, e sem tocar em sua substância, a Igreja sempre teve o poder de estabelecer ou de modificar o que julgasse convir melhor à utilidade daqueles que os recebem e ao respeito aos próprios sacramentos, conforme a diversidade das coisas, dos tempos e dos lugares. Quais são os sacramentos cujos ritos foram modificados desde o Concílio Vaticano II? Todos os sacramentos foram modificados em seguida ao Vaticano II. Após um novo rito de ordenação, 1968. Uma nova missa, 1969. Um novo batismo, 1968. Um novo matrimônio, 1969. Uma nova crisma, 1971. Uma nova extrema-unção, 1972. Uma nova confissão, 1973. Como há, ademais, um novo breviário, 1970. Um novo calendário, 1969. Novos óleos santos, 1970. Um novo direito canônico, 1983. Uma nova via sacra, 1991. Um novo catecismo, 1992. Um novo rito de exorcismo, 1998. Um novo martirológio, 2001. E um novo rosário, 2002. Sem contar a nova evangelização, o novo Pai Nosso, o novo credo, em que se substituiu a expressão consubstancial ao Pai, por de mesma natureza que o Pai, o novo Redina Coeli Letare, liturgia, alegrai-vos Maria, e etc. O Vaticano II fez novas todas as coisas, como que para fundar uma nova religião. 89. Os novos ritos exprimem melhor a essência dos sacramentos? Longe de fazerem compreender melhor a ação sacramental e de facilitarem a digna recepção dos sacramentos, os novos ritos fazem o completo inverso. Relativizam as verdades de fé, banalizam o mistério e enfraquecem o respeito devido aos sacramentos. As deficiências dos novos ritos afetam todos os sacramentos? As deficiências dos novos ritos afetam não somente todos os sacramentos, mais ou menos conforme o caso, mas também outras cerimônias, como os funerais ou os exorcismos, que não são sacramentos, mas sacramentais. Para não nos estendermos demais, nos contentaremos com 4 exemplos. O novo rito do batismo, o novo rito da extrema-unção, o novo rito do exorcismo, o novo rito dos funerais. Quais foram as modificações trazidas pelo novo ritual do batismo? O novo ritual atenua o que evoca os efeitos sobrenaturais do sacramento. Suprime vários ritos preparatórios ao batismo, notadamente o triplo exorcismo, que arranca com autoridade a criança da influência de Satã. Por que o batismo tem necessidade de ritos preparatórios? Quem quer que queira realizar sabiamente uma obra, começa por eliminar os obstáculos que se opõem à mesma, de São Tomás, que cita Jeremias. Não semeie entre espinhos. Grandes transformações requerem grandes preparações. É por isso que os catecúmenos dos primeiros séculos não eram somente instruídos sobre o credo, mas submetidos a um tempo de provas e toda uma série de ritos e de exorcismos
de acordo com o seu progresso. Tudo isso sobreviveu no ritual tradicional do batismo. Os ritos preparatórios ao batismo têm uma eficácia própria ou só fazem significar o que o batismo realiza de toda maneira? Vários ritos preparatórios ao batismo, sobretudo os exorcismos, têm uma eficácia própria, distinta da do batismo propriamente dito. É necessário, pois, de Santo Tomás, administrá-los depois àqueles que, batizados de urgência, não os puderem receber. Qual a eficácia própria dos ritos preparatórios do batismo? Os ritos preparatórios eliminam os obstáculos ao pleno efeito do batismo. Obstáculo externo, o demônio, que possui um certo poder sobre a natureza. Obstáculo interno, a resistência oposta às realidades da salvação pela sensibilidade desregrada. Os sentidos estão como que fechados ao sobrenatural. Quais são os ritos que eliminam esses dois obstáculos? O rito do sopro, com a ordem: saia dessa criança espírito impuro e cede lugar ao Espírito Santo Paráclito, e os dois outros exorcismos solenes que ordenam ao demônio não apenas sair, mas se afastar do futuro batizado, apartam eficazmente os maus espíritos. Os ritos do sal sobre a língua, da saliva sobre as narinas e as orelhas, da imposição das mãos sobre a cabeça e dos sinais da cruz sobre a testa e sobre o peito, contribuem para tornar a criança receptiva aos mistérios da salvação. Que ritos o novo ritual do batismo suprimiu? O novo ritual, o sacerdote não usa a estola roxa para acolher o futuro batizado na porta da igreja. Omite o rito do sopro, os dois outros exorcismos e o rito do sal. Não renova o gesto de Nosso Senhor ao ter curado o surdo-mudo pela saliva, dizendo: Feta, abre-te. O que significa a acolhida com estola roxa na entrada da igreja? Essa acolhida manifesta que o pagão não pode entrar na casa de Deus sem se purificar de seus pecados. Mas, em nossa era de ecumenismo e de salvação universal, não se quer mais ouvir falar de nada disso. O que significa o ritual do sal? O sal, o símbolo da sabedoria, vem proteger nossa natureza da corrupção do pecado, dando-lhe o gosto pelas realidades sobrenaturais. Mas esse simbolismo requer o espírito de fé. Os inovadores, pois, eliminaram-no. O que significa o éfeta, que acompanha a imposição da saliva? Éfeta significa abre-te. Esse rito ajuda a perceber o bom odor de Jesus Cristo e a abrir os ouvidos da alma ao ensinamento da fé. Ensinamento recebido pelo ouvido, de São Paulo, isto é, por um ensinamento exterior. Mas, para os modernistas, as verdades de fé provêm, ao contrário, das profundezas da consciência. Que outras mudanças sofreu o batismo no novo ritual? Em vez de se dirigir, por intermédio do padrinho, ao futuro batizado, nome, o que pedes à Igreja de Deus? Nome, renuncias a Satanás? Nome, queres ser batizado? O novo ritual dirige as perguntas aos pais. O que pedis para o nome à Igreja de Deus? Esse modo de se dirigir aos pais não é mais conforme a realidade? Se o recém-nascido não coloca nenhum ato voluntário ao receber o batismo, a orientação de sua vontade é, todavia, mudada pelo sacramento. Sua alma adquire as disposições morais de alguém que se teria afastado voluntariamente do pecado para aderir a Jesus Cristo. Nesse sentido, tudo que o padrinho diz em nome do afilhado se realiza na alma da criança, do mesmo modo que esta havia realmente contraído o estado de alguém que se havia afastado de Deus, sem todavia ter cometido pessoalmente o ato do pecado original. É essa mudança sobrenatural e misteriosa que a Igreja manifesta ao fazer falar o padrinho em nome do batizado. O novo ritual
decai dessa visão profundamente sobrenatural para uma visão bem superficial. Pode dar um último exemplo das mudanças trazidas ao batismo? No rito tradicional, o sacerdote faz o sinal da cruz sobre a testa e sobre o peito da criança, dizendo: Recebei o sinal da cruz sobre a vossa testa e em vosso coração. Acolhei a fé e seus ensinamentos divinos, e vivei de tal maneira que possais doravante ser o templo de Deus. No novo rito, a cruz só está na testa, e o sacerdote declama: Nome. A comunidade cristã te acolhe com uma grande alegria. Em seu nome eu te marco com a cruz, que é o sinal de Cristo, nosso Salvador. E vós, seus pais, vós a marcareis depois de mim com este mesmo sinal. O que manifesta esse último exemplo? Esse último exemplo manifesta sempre a mesma tendência a enfraquecer a expressão das realidades sobrenaturais que o sacramento produz na alma, para insistir sobre os aspectos superficiais da cerimônia. Aqui, a alegria da comunidade que acolhe um novo membro. O ritual da extrema-unção foi também afetado? O rito tradicional da extrema-unção, os 5 sentidos eram ungidos pelo sacerdote, que pede a Deus, ao mesmo tempo, que se digne a perdoar os pecados cometidos mediante esses sentidos. Por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, que o Senhor te perdoe os pecados que cometestes pela vista, pelo ouvido, pela palavra, etc. Essa ação simbólica foi destruída no novo rito. Como o novo rito da extrema-unção destrói o simbolismo? O novo rito se contenta com unção na testa e nas mãos. As palavras sacramentais somente falam do pecado de maneira geral. Quais outras mudanças sofreu a extrema-unção no novo ritual? O novo ritual tende também a fazer da extrema-unção uma celebração comunitária. Nele se encontram indicações para a celebração comum da extrema-unção em presença de uma grande reunião. Essa celebração comum da extrema-unção é criticável? Tais celebrações comuns encorajam a dar esse sacramento sem distinguir entre saudáveis e doentes, quando de reuniões da terceira idade, enquanto somente alguém gravemente doente pode recebê-la validamente. O que se pode dizer dos novos exorcismos? O novo ritual dos exorcismos foi estabelecido primeiro de modo provisório, ad interim, em 1990, depois definitivamente, em 1998. Foi um dos últimos domínios tocados pela reforma litúrgica. Por que os inovadores tocaram os exorcismos tão tarde? Os inovadores se voltaram tão tarde para os exorcismos porque era a última de suas preocupações. De modo geral, a influência do diabo é minimizada ou silenciada em toda a nova liturgia. O episcopado alemão declarou, mesmo, que era inútil publicar novos exorcismos, já que não se devia mais fazer exorcismos de jeito nenhum. Os novos exorcismos são ruins? O padre Gabriel Amorf, exorcista da Diocese de Roma e presidente de honra da Associação Internacional dos Exorcistas, acusa claramente os novos exorcismos de serem ineficazes. As orações eficazes, orações que tinham 12 séculos de existência, foram suprimidas e substituídas por novas orações ineficazes. Nós todos, exorcistas, tentamos as novas orações de novo, ritual ad interim, e nos demos conta de que são absolutamente ineficazes. Como se pode explicar essa ineficácia dos novos exorcismos? O padre Amorf afirma que o mundo demoníaco colocou as mãos em muitas reformas litúrgicas. Denuncia também a incompetência das comissões que prepararam esse novo ritual. Nenhum dos membros dessa comissão jamais fez exorcismo, jamais assistiu a exorcismo, nem jamais teve a menor ideia do que é um exorcismo. Aí está o erro, o pecado original deste ritual.
Nenhum dos que nele colaboraram era especialista em exorcismo. Não é excessivo acusar de incompetência os autores do novo ritual? O padre Amorf prova essa incompetência pelos fatos. No ponto 15, fala-se dos malefícios, como os trabalhos, e do modo de se comportar quando se está diante deles. O ritual romano explicava como era preciso proceder. O novo ritual declara, ao contrário, categoricamente, que é absolutamente proibido fazer exorcismo nesses casos. Absurdo! Essas feitiçarias são, de longe, as causas mais frequentes de possessões e de males causados pelo demônio, pelo menos 90% dos casos. É como dizer aos exorcistas para não mais praticarem exorcismos. Há outros fatos que provam essa incompetência? O padre Amorf continua. O ponto 16 declara solenemente que não é preciso fazer exorcismo se não se tem certeza da presença do diabo. É uma obra-prima de incompetência. A certeza de que o demônio está presente em alguém só se a pode ter fazendo exorcismo. Esse protesto dos exorcistas teve resultado? O protesto dos exorcistas somente obteve uma coisa, uma nota da congregação para o culto divino, precisando que os exorcistas podiam, se desejassem, pedir ao seu bispo a autorização para utilizar o antigo ritual. Nesse caso, o bispo deve, por sua vez, pedir autorização à congregação, que, segundo a nota, a concede sem dificuldades. Acham-se, no novo ritual, outras deficiências do mesmo gênero? O padre Amorf nota ainda sobre o novo livro das bênçãos. Li minuciosamente suas 1.200 páginas. Bem, toda a referência ao fato de que o Senhor deve nos proteger contra Satã, que os anjos nos protegem dos ataques do demônio, foi sistematicamente suprimida. Todas as orações para a bênção das casas e das escolas foram suprimidas. Tudo devia ser bento e protegido, mas hoje não há mais proteção contra o demônio. Não existem mais defesas nem orações contra ele. Quais são as consequências dessas modificações e supressões? As consequências dessas modificações são visíveis por toda parte. A influência do demônio se faz sentir cada vez mais em nossas sociedades. O que se pode dizer, muito brevemente, do novo rito dos funerais? O novo rito dos funerais não diz mais nada sobre a alma, sobre a seriedade do julgamento, sobre a possibilidade de perdição, nem sobre o purgatório. Dá a impressão de que o defunto está certamente salvo junto de Deus. O novo rito dos funerais se esquece da existência do pecado? Como todos os outros novos ritos, o dos funerais deixa uma grande liberdade na escolha das orações. O celebrante pode, a seu arbítrio, evocar ou calar o pecado e a culpa. Quanto à palavra alma, não figura mais em nenhuma oração. Numa época em que a existência da alma humana é com frequência negada, seria, ao contrário, muito necessário mencioná-la. 90. Os sacramentos celebrados conforme os novos ritos são válidos? Os sacramentos administrados conforme os novos ritos podem, em princípio, ser válidos. Deve-se, entretanto, formular uma dúvida para a crisma e para a extrema-unção, que não fossem administradas com o óleo de oliva. Num certo número de outros casos, as más traduções da forma sacramental podem também fazer duvidar da validade dos sacramentos. Por que a crisma e a extrema-unção devem ser administradas com óleo de oliva? Do mesmo modo que a palavra vinho designa, no sentido primeiro do termo, suco de uva fermentado, mesmo se é empregado de modo secundário para designar o vinho de palma, de arroz, etc. Do mesmo modo, a palavra óleo, oleum, na antiguidade, designava, antes de tudo, no sentido próprio,
o líquido obtido pela pressão das olivas. Do mesmo modo que só o vinho de uva e o pão de trigo são a matéria válida do sacramento da Eucaristia, só o óleo de oliva é matéria válida da crisma e da extrema-unção. Tal era a opinião tradicional e comum dos teólogos. Essa opinião se baseava unicamente em uma razão filológica? Essa opinião não se baseava, antes de tudo, na filologia, mas no fato de que, do mesmo jeito que Cristo empregou o pão de trigo e o vinho de uva na última ceia, assim também as unções, que indicou aos apóstolos, só podia ser unções com óleo de oliva. Não podia ocorrer ao espírito dos apóstolos utilizar outra coisa que não fosse o óleo em sentido próprio, no sentido nobre do termo. O emprego de um outro óleo torna, pois, ao mesmo duvidosa a validade do sacramento. Existem outros argumentos em favor do óleo de oliva? Pode-se destacar que na mesma Quinta-feira Santa, em que instituiu o sacerdócio, o dia também que tomou pão e vinho para instituir a Eucaristia, Nosso Senhor irrigou, com seu suor e com seu sangue, o jardim das oliveiras, muito perto de uma prensa de extrair óleo, como se para santificar a matéria com que seriam feitas as santas unções. De fato, é também na Quinta-feira Santa que, a cada ano, quando a missa crismal, os bispos consagram os óleos santos. De onde vem o uso de outros óleos que não o de oliva? Em 3 de dezembro de 1970, um decreto da Congregação dos Ritos autorizou a utilização de outros óleos vegetais na administração dos sacramentos. Como a Congregação dos Ritos explicou essa mudança? A Congregação dos Ritos não explicou como se tornava, de repente, possível o que sempre se havia considerado provavelmente inválido. Não houve, então, nenhuma explicação sobre essa mudança de óleo? Não se deu sobre esse assunto nenhuma explicação doutrinal. Invocou-se somente uma razão prática, que Paulo VI retomou 2 anos mais tarde, na Constituição Apostólica Sacram Unctionem Infirmorum. Como óleo de oliva, cujo emprego era até o presente exigido para a validade do sacramento, falta ou é difícil de achar em algumas regiões, decretamos a pedido de muitos bispos que se poderá no futuro, segundo as circunstâncias, utilizar igualmente um outro óleo. Esse deverá, todavia, ser extraído de vegetais, como é o óleo de oliva. Essa explicação não resolve a questão? Essa explicação prática tende, sim, a aumentar o problema, pois é evidente que nunca foi tão fácil como hoje fazer o óleo de oliva chegar a todos os cantos do mundo. Ora, se até hoje, apesar das dificuldades de transporte muito maiores, a Igreja sempre se recusou a mudar a matéria do sacramento, é porque tinha boas razões para isso. A mudança da forma de alguns sacramentos, por exemplo, a nova forma de sagração dos bispos, não é um motivo para duvidar de sua validade? Alguns pretenderam que a modificação da forma da sagração episcopal tornava as novas sagrações inválidas desde 1968. Mas, na realidade, o novo ritual utiliza uma forma próxima daquela de alguns ritos orientais. Não se pode, pois, de forma séria, colocar sua validade em dúvida, embora a mutilação do rito latino seja muito lamentável. Existem outras razões para duvidar da validade dos novos sacramentos? É necessário lembrar que a matéria e a forma não bastam para que um sacramento seja válido. É também preciso que o ministro tenha a intenção de dar o sacramento como a Igreja quer dá-lo. Um sacerdote que não crê na eficácia dos sacramentos não pode, então, administrá-los validamente? O problema não é o da fé do ministro, mas de sua intenção. Um sacerdote que perdeu a fé pode ainda dar validamente os sacramentos, se quiser ser, ao menos nisso, um ministro da Igreja. Se tem intenção geral de o fazer,
o que a Igreja faz. Se, por outro lado, recusa-se conscientemente a ser um instrumento de Cristo e da Igreja, o sacramento não é válido. Pode-se realmente pensar que os sacerdotes administram os sacramentos, recusando conscientemente fazer o que a Igreja faz? Hoje são numerosos os sacerdotes que foram estimulados, durante seus anos de estudos, contra a noção católica de sacramento, escarnecida como magia e prestidigitação. Não se pode excluir que na administração dos sacramentos, de maneira completamente consciente, recusem realizar um sinal produtor de graça, querendo apenas presidir uma celebração comunitária e executar uma função social. 91. Pode-se receber os sacramentos nos novos ritos? Em razão dos defeitos enunciados anteriormente, não se deve receber os sacramentos nos novos ritos, mas somente nos ritos tradicionais, que são os únicos dignos e certamente válidos. Não é permitido receber os sacramentos sob uma forma em algo duvidosa. Uma exceção deve, todavia, ser feita para os últimos sacramentos, quando, em caso de urgência, seja impossível chamar a tempo um sacerdote fiel à tradição. Testemunhos sobre os exorcismos. Em complemento a este capítulo, este testemunho mostra que as omissões que afetam o novo rito do batismo não são sem efeito para a alma da criança. Numa capela da Fraternidade São Pio X, as professoras constataram ao longo do ano letivo uma clara melhora no comportamento de 3 seus alunos. O mais velho, da 7ª série, era muito desagradável, insolente e grosseiro. Éramos obrigados frequentemente a repreendê-lo em aula, mas sobretudo no recreio e no refeitório. Ajudava na missa da escola, mas sem mostrar muita piedade. Seu olhar, às vezes fixo e malvado, impressionava-nos e alguns ousavam se perguntar se essa criança não estaria possuída. O segundo, da 10ª série, embora menos insolente e grosseiro, fazia-se notar por um comportamento às vezes estranho. O mais jovem, de 6 anos, mesmo parecendo estimar sua professora, fazia tudo para chateá-la. Silêncio desobediente, sujeira nos seus cadernos ou nela, ira surpreendente diante das punições, como torcer seus óculos. Com frequência a professora, vendo tais cadernos, perguntava-lhe: "Você é aplicada?" E sempre a mesma resposta da criança, olhando insolenemente nos olhos da professora: "Não." Não sabíamos como lidar com ela. Durante o 3º trimestre, constatamos uma rápida mudança nessas crianças. Os meninos ajudavam a missa com mais piedade, não eram mais insolentes. O mais velho havia perdido seu olhar que nos impressionava. Não o repreendíamos mais no refeitório, onde se tornou um modelo de silêncio e onde estava sempre pronto a nos prestar auxílio. A menina havia se tornado afetuosa com sua professora, deixando até suas brincadeiras para se aproximar dela e mesmo lhe obter um afago. A caligrafia melhorou, assim como o estado dos cadernos. Aplicava-se, enfim, havia se tornado mais gentil com seus colegas. Mesmo sem terem virado crianças modelo, nem primeiros da turma, tinham mudado. O que teria acontecido? Nosso diretor nos deu a chave do problema. Essas crianças haviam sido batizadas no novo rito, sem os exorcismos. Com a permissão dos pais, o padre havia feito, perto da Páscoa, um complemento do batismo, isto é, havia feito os exorcismos neles. Banido o demônio, a graça atuava melhor nessas crianças. Quantas crianças hoje teriam necessidade desse complemento para que a graça as ajudasse a lutar melhor contra suas más inclinações? Assinado, uma professora.